acoplamentos elásticos. O primeiro tipo é o mais comum e o que mais vocês vão ver na indústria aí, que é o tipo D, tá certo? Também chamado de TT-Flex, acoplamento TT-Flex, acoplamento de pino tipo D. Os acoplamentos de pino tipo D são acoplamentos elásticos de simples construção. Então, esses aqui são muito utilizados porque eles são os mais simples e mais baratos. Consistem em dois flanges simétricos e inteiramente usinados, pinos de aço com superfícies retificadas e buchas amortecedoras de borracha nitrílica, tá? Então é importante nesses tipos de acoplamentos elásticos, sempre nós vamos utilizar a borracha nitrílica, tá certo? Porque devido à sua propriedade de absorção de impacto, né, da sua elasticidade, tá certo? E ela é sempre nitrílica, porque ela tem ali ela é a prova de óleo, né? Se a borracha, se ela ficar consumindo óleo, se ela funcionar como uma esponja para o óleo, ela vai se danificar muito rápido. Então essas borrachas, elas têm que ser a prova de óleo, tá certo? Para aumentar a durabilidade. Fixadas por anéis Siger de aço ou anéis elásticos, tá? Anéis elásticos. É indicado para trabalhar em altas e baixas velocidades, em posição horizontal e vertical. Então essa aqui, nós temos algumas características dela, né? Absorção de vibrações, choques, grande elasticidade torsional, entre outros. Então tá aqui, ó. O que seria esse tipo de acoplamento? Seria esses pinos aqui, ó, tá? Esses pinos aqui. Então observe que nós temos que ter duas flanges perfeitamente, tá? Essas aqui são as flanges F1, F2, né? Tem que ser iguais, tá certo? Perfeitamente iguais. E com furos perfeitamente iguais, tá? Nesses furos nós temos esse pino tipo D, tá certo? Esse pino tipo D, vocês podem observar como é feita a ligação, tá? E esse pretinho aqui, ó, seria a borracha nitrílica, tá certo? Então ela é capaz de fazer a absorção do movimento, tá? Então nós temos aqui a ligação entre dois flanges, com absorção de choques, torções, entre outros. Esses aqui são os tipos de esforços, solicitações que podem ocorrer ali no pino, tá? Então aqui nós temos o pino, a vista lateral dele, tá certo? Aqui é a borracha nitrílica, tá? Aqui é o pino de dentro. Aqui é o anel elástico, faz o fechamento, tá certo? Então nós podemos ter aqui vibrações, né? Vibrações, choques, tá? Nós podemos ter um desalinhamento angular entre os eixos, tá certo? Olha só, desalinhamento angular entre os eixos. E mesmo assim ele vai garantir que haja ali um limite, tá certo? Desalinhamento paralelo, então olha só, também é possível ocorrer um choque dessa magnitude, tá certo? E fazer esse desalinhamento dependendo do certo limite, tá? Do certo limite. Esse parafuso, esse tipo de acoplamento vai garantir, tá? Assim como o deslocamento longitudinal, né? Então, nós temos aí uma variação, tá certo? Longitudinal também garantida por esse tipo de acoplamento. Além desses daí que foram mostrados, nós temos aqui a torção, né? A torção. Então, quanto maior o conjugado de partida aqui, vamos supor, quanto maior o conjugado de partida necessário para o motor, tá? Maior será essa torção aqui, ó. Maior será essa torção. E isso vai gerar um ângulo de torção, né? Vai gerar um ângulo de torção, tá? Num pino tipo D, tá certo? Num pino tipo D. Esse ângulo vai depender do torque. Então, quanto maior o torque de partida, né? Nós teremos um ângulo maior, tá? Até um certo limite, claro, no qual já vai depender ali do material que está empregado nas flanges, né? Nós podemos até ter a quebra dos pinos, né? Algumas vantagens desse tipo de ligação. A primeira é que ela permite desacoplar os eixos sem remover as máquinas, tá? Então imagine que as máquinas estejam de uma posição que você não pode afastar elas aqui, ó. Não pode afastá-las para remover. Então esse tipo é o tipo ideal, tá certo? Por quê? Porque você vai apenas tirar os pinos, tá? Você vai desconectar os pinos, e aí você pode afastar essa máquina nessa direção.
sem precisar botar ela para trás, tá? Então esse é o tipo de acoplamento ideal. Permite substituição das buchas amortecedoras sem desmontagem do próprio acoplamento. Então você pode trocar, inclusive tirar os pinos, trocar a bucha, você tira os pinos, troca a bucha nitrílica, a de borracha nitrílica, né? E devolve o pino. Pronto, isso daqui é até feito em algumas manutenções preventivas. Depois que você faz essa troca, né? Você não requer que você fique tendo manutenção, você não requer lubrificação, tá? E aí você vai substituir somente em caso de quebra, né? Claro que se for uma máquina que você não pode parar nunca, você vai trocar isso aí quando começar a ver uma torção muito grande ou quando você começar a ver alguma vibração indesejada. Agora vejamos algumas características geométricas. Então observe, todos esses fatores aqui, ó, serão levados em consideração para nós chegarmos à conclusão do pino que nós vamos utilizar, tá? Então, novamente nós temos aí uma tabela já e normas, né, que versam sobre isso, tá? Para quê? Para que não tenhamos problemas, para que utilizamos elementos de máquinas padronizados, né? Elementos de máquina. Então, lá na introdução, vocês viram qual era a função do elemento de máquina. Era uma das funções para ser um elemento de máquina é ter essa padronização, para ele ser intercambiável, né? Poder ir de um lado para o outro do planeta. O acabamento pode ser fornecido com furos ou acabamentos de tolerância ISO ou com furo simplesmente desbastado para a usinagem de furo. Então, ou seja, você vai ter que ter aí o furo com tolerância ISO, né? Furo com tolerância ISO. A centração deve ser em relação ao diâmetro externo, tá? Então, a centração deve ser em relação ao diâmetro externo, tá certo? Então, olha só, diâmetro externo aqui da flange, né? Então, essa aqui, ó, essa daqui, pessoal, é a flange, tá? Essa aqui é a flange. E aqui é o pino tipo D, né? Aqui é a borracha nitrílica. E aqui o pino, né? Propriamente dito. Para velocidade periférica no diâmetro, para velocidades periféricas acima de 28 metros por segundo, essa velocidade vai ser medida aqui, ó, tá? Velocidade periférica. Recomendamos o alinhamento e balanceamento dinâmico. Alinhamento e balanceamento dinâmico, tá certo? Então nós temos que ter um negócio que a gente chama de sensor de balanceamento instalado aí no acoplamento, tá? Esse sensor vai servir como um relógio comparador, tá certo? Que ele vai estar ali constantemente vendo se tá ok esse alinhamento, esse balanceamento. Qualquer coisa que dê acima do desejado, ele vai interromper. Você vai ter que colocar ele dentro do seu comando de controle ou para interligar algum CLP, tá? Dependendo do tipo de sensor, né? Se for um sensor para você ligar direto em comando, ou se for um sensor analógico, você pode ligar no CLP, por exemplo. Ele vai desligar seu motor, tá certo? Então, somente para velocidades acima de 28 metros por segundo, né? Que são velocidades muito altas. Aqui é a tabela de pino tipo D padronizados, tá certo? Aqui nós temos o tipo, tá? E aqui nós temos esse fator, tá certo? Que esse é chamado de fator para a escolha do tipo. Então esse fator que nós vamos
aprender a definir ele, tá certo? Para poder vir nessa tabela e a partir desse fator nós vamos escolher qual será o tipo. O fator de escolha, o X, né? Esse X lá da tabela, ele deve ser determinado para a escolha do acoplamento padronizado, tá? Então a gente vai, como eu falei, vai determinar ele para poder escolher o acoplamento. Então ele vai depender de quê? Da potência, ele vai depender da rotação e ele vai depender de um fator que depende do tipo de motor, tá? O qual pode ser combustão ou elétrico. Então nós temos dois tipos de motor, combustão e elétrico. Se for combustão, esse fator vai ser T vezes M, tá? Se for elétrico, esse fator vai ser T vezes R, tá? Onde M e T são dados na seguinte tabela. Então, esses fatores aqui, ó, tá aqui, ó, fator T, fator M e fator R, tá certo? Fator T, fator M, fator R. Então, vamos lá. O fator T, então nós temos aqui o fator T, ele trata do tempo, duração, ó, tá vendo? Então, dependendo, se você trabalhar, por exemplo, de 2 a 8 horas por dia, você vai utilizar o fator 1. Fator M, quando a gente fala fator M, a gente está falando de motor a combustão. Então, se ele for de 1 a 3 cilindros, você vai usar 1,5. Se for de 4 a 6 cilindros, você vai usar 1,2. Fator R. O fator R refere-se à máquina acionada com motor elétrico ou turbina, tá? Então, quando for acionado com motor elétrico ou turbina, tá certo? Nós teremos vários fatores R. Então, se for gerador de luz, ventilador ou bomba centrífuga, usaremos 1,2, né? Mas se forem vibradores de massa, estirais de arame, calgas, grupos de máquinas de papel, prensa de tesouras, 2,2, né? Se for uma centrífuga, 1,8, tá certo? Se for uma máquina para madeira, marcenaria, 1,6. Então nós temos todos esses fatores descritos, né? Então a ideia é, com essa tabela, calcular o fator F, né? Depois com o fator F, primeiro a gente vai calcular o fator F, né? Com aquela tabela. Tem que saber o tipo de serviço, depois com o fator F a gente vai calcular o X, né? Aí com o X a gente vai obter o pino tipo D, tá certo? Então vamos ver aqui um exemplo. O misturador da figura ao lado é acionado por um motor elétrico com potência de 11 kW, aproximadamente 15 CV, e rotação 1750 RPM, acoplado a um redutor com relação de transmissão de 1 de igual a 10, tá certo? Determinar o acoplamento TTFlex para as seguintes ligações. Então aqui eu tenho o primeiro acoplamento, ó. Motor redutor. Segundo acoplamento, redutor misturador. Considere o mesmo fator para os dois casos de serviço, 12 horas diária. Então a gente está falando do fator T, né? 12 horas diária. Então vamos lá. Na letra A vamos ver para o motor redutor, né? Que é esse aqui, ó. Letra A. Aqui é a letra B. Motor redutor. O R vale 1,6. Por que 1,6? Porque é um misturador, tá certo? É um misturador. O T. O T vale 1,06. 12 horas por dia, né? Então vamos ver. Aqui a gente tem aqui um misturador, né? Então esse é o fundamento principal. Lá naquela tabela do R nós temos aqui, ó, misturador, tá? 1,6. O T para 12 horas por dia, nós temos aqui, ó, 1,06. Dessa forma, o fator F será R vezes T, né?
que é 1,6 vezes 1,06, né? Então, por que utilizaremos o fator F aqui, né? Utilizaremos R vezes T, porque trata-se de um motor elétrico, tá certo? Então, motor elétrico. Então, lembrando que nós podemos calcular ele tanto para motor elétrico como para motor a combustão. Nesse caso aqui, ó, nós estamos tratando de motor elétrico. E aí, com esse de posse desse fator aqui, ó, nós vamos calcular o x, tá? O fator de escolha, tá certo? Já no fator de escolha nós temos aí P vezes 1,7 sobre 1.700, né? Então P é potência, 1,7 é o fator de escolha e 1.750 é a rotação, né? Então, interessante, ó, que essa potência você vai ter que colocar ela em CV, tá certo? Então você vai usar ela em CV. Tá? Essa fórmula ela foi feita, essa tabela foi construída para usar essa potência em CV. Ela foi integralmente copiada aí de normas internacionais, né? Por meio da tabela, então aí, beleza, a gente achou esse fator, né? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai lá na tabela. Vai lá na tabela. 0,015, né? Zero. Deu isso? 0,015, então 0,015 ele vai entrar aqui nesse, ó. Você vai pegar sempre o primeiro maior, né? Então o primeiro maior é 0,02. Dessa forma a gente vai escolher qual? Na letra A, o acoplamento pino tipo D, né? E aqui estão todas as características necessárias para você poder fazer a usinagem ou escolher a flange que tem esses furos já, tá? Então a flange você escolhe a flange. Para você escolher a flange, você precisa saber o torque, tá certo? Para você saber o número de furos, tá? E a especificação dela vai depender do pino tipo D. Aí na letra B, para a parte redutor misturador, né? Nós teremos aí também que os fatores são o mesmo, tá certo? Fatores são o mesmo. E a relação de transmissão é 10, tá? A relação de transmissão é 10. Então vamos, para esse daqui, ó, olha só, para aquele lá, nós escolhemos o pino tipo D, né? D3, né? Para esse aqui, nós temos que a relação de transmissão é 10, né? Então nós temos 0,15, tá? 0,15. Ó, a rotação aqui, ó, vai ser 1.650 por 10, tá? Por causa desse, tá certo? Então aqui nosso fator de escolha não vai ser mais 0,015, vai ser 0,15, né? 0,15. Então a gente vai lá no 0,15. Então, ó, tá aqui 0,13, né? Tem que ser maior. Então tem que escolher esse daqui, ó, tá certo? Então a gente vai escolher aqui o pino D9, tá? O pino D9, tá certo? Então aqui, ó, é a letra A e aqui é a letra B. Aqui nós temos outro tipo de acoplamento elástico, tá? Que é a cruzeta amortecedora, tá certo? Então, como vocês podem ver, esse tipo aqui é um tipo bastante simples também. Nós temos que ter aqui os flanges perfeitamente simétricos também, tá? Com esse encaixe aí para poder ter essa inversão aí de encaixe, né? Para poder haver, um tem que ser espelho do outro, na verdade, né? Para poder ter esse encaixe da cruzeta, tá? Essa cruzeta aqui ela é feita de borracha nitrílica, tá certo? Terá aí as mesmas características do pino tipo D, tá? A absorção de choques, trabalha silenciosamente, a absorção daquelas outras solicitações, tá? Ela também tem uma característica interessante que, devido ao baixo peso unitário, né? Nós temos um momento de inércia reduzido.
O que mais? Basicamente é como vocês estão vendo, né? Flange, cruzeta e flange, tá? Como vai ser o método de escolha dela? O processo vai ser muito similar ao pino tipo D. Nós teremos que calcular o fator de escolha. Aí com o fator de escolha agora nós vamos na tabela de cruzeta amortecedora, tá certo? Então tem aquela tabela lá que é para pino tipo D, mas temos uma tabela para cruzeta amortecedora. E nela encontraremos. Então vai ser a mesma coisa, tá? E aqui o acoplamento P-Flex, né? Então esse P-Flex aqui, ó, ele tem esse nome, né? Então aqui vem a ideia aqui de um pneuzinho, tá certo? Então olha como ele é um acoplamento que ele é bastante robusto, né? Ele tem uma característica de ter a maior grau de absorção de vibrações entre os outros, tá? E também ele tem a melhor resposta elástica. Então, para lugares onde tem muita vibração, onde tem muitos choques, é extremamente recomendado esse tipo de acoplamento elástico, tá certo? Ele igualmente ao pino tipo D, né? Ele pode ser retirado aqui, ó, para ter feito a troca. Então, tirando os parafusos, colocou ele no local, parafusou de novo, tá? A manutenção dele vai ser até mais rápida do que a do pino tipo D, tá certo? E a dimensionamento dele também é da mesma forma. Você vai calcular o fator de escolha, vai na tabela para acoplamentos P-Flex e vai escolher o modelo, né, que são vendidos aí em 11 tamanhos diferentes, tá certo? Então, com isso, concluímos aqui essa aula de acoplamentos elásticos. Um forte abraço e bons estudos.